Roquiteca tocata, roquiteca do que se quer tecata, roquiteca pacatoca tequete, roquiteca do que teca paquetó, roquiteca. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Divisa de fogo, varão de guerra. Roquiteca do que se quer tecata, roquiteca pacatoca tequete. Olha, gente, sinceramente, eu tenho que dar uma opinião muito, muito bem concentrada aqui para vocês que pediram opinião sobre essa situação, essa exposição desse profeta Mirim, das pessoas que o incentivam a fazer isso. Aliás, já vi vídeos dele, inclusive, não é? Fazendo o tal da interpretação, né? Da interpretação de que seriam a língua dos anjos, entende? Só que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a seguinte: muita gente acredita que nos dons espirituais de maneiras diferentes, né? Por exemplo, a igreja neopentecostal, ela acredita que o batismo no Espírito Santo, em uma das manifestações, é o falar em línguas. O falar em línguas. E eles dizem línguas estranhas. É por isso que quando esta crença ela se baseia nesse tipo de argumento, de que tudo aquilo que eu falar e que não é nenhuma língua no mundo, mas é algo que Deus está me dando e que isso é demonstração do Espírito Santo, então dá brecha para gente, como o Miguel e outros, livremente, para eles falarem o que quiserem, para misturarem qualquer cacofonia, qualquer onomatopeia, qualquer tipo de barulho, e as pessoas acham que isso é manifestação espiritual. Tem um outro vídeo aqui, desse mesmo rapazinho, que é este aqui. Presta bem atenção, porque aqui, neste caso, ele está com esse camarada, que sempre está com ele, fazendo interpretações. Olha isso. Acabei de entrar no recinto. A minha presença lastra nos quatro cantos deste lugar. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Gente, desculpa. Quando ele falou, eu não meia sentar aí com Silas. Ele disse... Eu vou contar algo para vocês que eu fazia. Quando eu tinha meus 17 anos, eu costumava... eu sou de igreja, vocês sabem disso. Mas eu costumava fazer isso com meu irmão em casa, o Matusalém. Eu fazia isso com ele. Ele falava as línguas estranhas, ou eu falava, e ele ia interpretando, entendeu? Então, e eu fiz muito isso em casa. Então a gente dizia, hoje a palavra do Senhor vai falar ao teu coração, ó Salamateia. Aí ele traduzia, né? Ele ficava traduzindo. E dizia assim, ele diz que o Senhor vai abrir as portas para você. Ele disse que você está com problema. Ele falou que o Senhor hoje vai abrir o caminho da tua vida. E ninguém vai poder contra esse poder. Deus disse esta noite para você que é a noite da tua vitória. Gente, eu trabalho com comunicação há muito tempo. Isso é uma forma teatral. Isso qualquer um pode fazer.
qualquer pessoa pode fazer. É só você combinar com alguém. Você diz, ó, você fala qualquer coisa, inclusive uma vez aqui, que o meu irmão, não sei quantos de vocês lembram lá quando Biden venceu as eleições, que eu fiz uma paródia e convidei o meu irmão para fazer comigo, que ele se passou por Biden, vestido, colocando uma peruca e tal. Então, do mesmo jeito. Aí o que eles fazem? Como eles escutam algumas frases em inglês, em francês, tem alguns dizendo assim, até aqui, ó. Ele, por exemplo, fala assim, né? Of the king of the power, the master phrases. Utiliza algumas palavras em inglês e mistura tudo. Ou le placle secle for gente, aliás, tem um estudo, né? Tem um estudo na teologia que fala sobre a glossolalia. Ou glossolalia seria a suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas quando você fica em transe. Quem estuda teologia, estuda essa parte da chamada glossolalia, que é o estudo teológico que vai estudar esse fenômeno das igrejas evangélicas. Porque antigamente era um estilo, hoje é outro estilo. Hoje, por exemplo, ficou uma bagunça tremenda, porque antigamente ainda havia um certo respeito, mas hoje não. Hoje está numa coisa tão grande, tão enorme. Olha isso, me veja isso. Que vai catatatá? Ó que teca teca tica tacatá. Ó caquica quica quica tacopá. Paca pique pique peca pega pega. Que merda é essa, gente? Será que alguém em sã consciência acredita que isso é dom de Espírito Santo? Será que alguém em sã consciência acredita que isso é dom espiritual? E este rapazinho aí diz que ele é profeta. Profeta. Então, isso daí, quando ele diz assim, Deus me está me mostrando... Opa, tô vendo um anjo. Vocês lembram que tinha aquele outro Renato Duque? Né? Vocês lembram desse pastor Duque? Miguel, tô vendo um anjo. Miguel, calma, eu vou dar um recado, Miguel. Gente, isso tudo são manifestações do comportamento da própria pessoa. Isso não é Espírito Santo, isso não é êxtase pentecostal, isso se chama canalice. Isso se chama usar a fé das pessoas, usar as pessoas ali que vêm escutar a palavra de Deus como mangofa. Porque no final de tudo isso, desse show todo, só tem um objetivo: pedir oferta, pedir dízimos. Esse rapazinho cobra dinheiro, cobra cachê. Aliás, tem um monte de gente parecida com ele, que sou profeta, hoje o Senhor falou comigo, pai. Hoje o Senhor me disse que vai acontecer. Olha, eu dei aula de teologia para a turma de pós-graduação e eu posso falar uma coisa para vocês. Existe um movimento que a gente chama dentro da igreja de genuíno, daquelas pessoas que buscam o Espírito Santo, né? que vem manifestações e que ali num êxtase, é aí que muitos teólogos dizem êxtase pentecostal, que seria aquele entrar no clima, né? Porque o meu pai foi pastor de uma igreja dessa. Aí você fica animado, é como se você estivesse num campo de futebol. Alguém aqui já foi no carnaval, por exemplo, que quando você está lá, eu nunca fui, no carnaval não, mas eu já fui no Festival Folclórico de Parintins, e já fui num campo de futebol, você se empolga com aquilo, entendeu? Você vai assistir um jogo e todo mundo está lá, e você também se anima. Ou no carnaval, ou no festival, é aquele êxtase, é aquela comoção coletiva. Essa questão, na igreja, já passou-se um tempo de as pessoas falarem isso, e antigamente
era assim, mais ou menos assim. Oh, salamaceia catalamasse. Tinha muitas essas palavras. Agora não, agora o camarada tá tão desregrado, tá tão na bagunça, que é cata, queta, quita, cata, cata. Pitacara, tacara, tacara, teca. Tica, tica, tu, 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 tu. Pa, 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 pa. Te, 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 te. Gente, isso é simplesmente usar e bagunçar com a palavra de Deus. Olha, que me perdoem todos aqueles que acreditam neste dom de língua desse jeito. Como professor, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é o dom de língua bíblico? Se você pegar Coríntios, capítulo 12, 14, capítulo 13, você vai entender que o Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, não seria absolutamente nada. Seria como um símbolo, né, que retine, como uma coisa oca. Ele não diz que ele fala a língua dos anjos, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens. Aí outra vez ele fala o seguinte, olha, eu aconselho que todos vocês falem na língua que vocês entendem. O que é o dom de línguas? O dom de línguas existiu aqui? O dom de línguas... Sim, o dom de línguas existiu. O dom de língua pode. O Espírito Santo ali realmente dá o dom de língua para alguém. Mas como? Para quê? Porque todo dom tem uma serventia. Eu não estou negando que o dom de língua não existia, ou não existiu, ou não existe. Eu estou dizendo que estas manifestações que estão acontecendo dentro da igreja, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é uma bagunça. Isso é propriamente para conseguir ganhar dinheiro, fazer qualquer coisa. Mas não é possível que a gente esteja nisso. Preste bem atenção o que aconteceu. Olha isso. Estou lendo na linguagem de hoje. Você, meu amigo evangélico que está assistindo, sinta-se à vontade para discordar do meu ponto de vista. Mas preste atenção. Deus nunca deu um dom sem a necessidade. Deus nunca dá um dom vazio. Olha, se Deus dá um dom, por exemplo, Deus não vai dar um dom de cura aonde todo mundo está são, todo mundo está curado, ninguém está doente. Ele vai dar o dom de cura ali? Não, ele vai dar o dom de cura quando se precisa curar alguém. Ele vai dar os dons de acordo com a necessidade. Aqui no Atos capítulo 2 diz, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, veja bem, primeira manifestação espiritual do dom de língua. Houve um barulho muito forte, uma ventania que todo mundo viu, todo mundo ouviu. Aí o seguinte, então, segunda manifestação sobrenatural. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada uma pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Olha isso. Então eles viram uma... Não foi o profeta que viu, não foi só o pastor que viu, todos viram coisas parecendo chamas, em formas de línguas, né, pousando sobre as pessoas. Olha que interessante. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam ali, em Jerusalém, religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou. E eles começaram a ficar admirados, porque cada um deles, que era estrangeiro, conseguia entender o que os servos de Jesus estavam dizendo em seu próprio idioma. Isso é o dom de línguas. Se vocês não entenderam, vou esclarecer. Estavam ali 18 nacionalidades. Olha só, vamos ver. Eles diziam assim, 18 ou 15.
Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia, algum disse. Como é que cada um de nós está ouvindo na nossa próprio idioma? Porque tem gente aqui da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Panfília, da Frígia, do Egito, das regiões da Líbia, do porto de Cirene, romanos, judeus, de Creta, da Arábia. Como é que todos nós, cada um de nós, está ouvindo em seu próprio idioma? Isso era o dom de Deus, dom de língua. Os discípulos falavam em aramaico. Os discípulos falavam aramaico, hebraico. Era isso que eles falavam. Neste lugar estava cheio de estrangeiros. Estava da Arábia Saudita, da Líbia, da Panfídia, da Grécia. Então, vários. Como é que eles iam pregar sobre Jesus para esses cidadãos que eles não estudaram? Eles não estudaram esses idiomas, eles não sabiam falar os idiomas. Mas o dom de Deus desceu sobre eles. Né? E cada um destes estrangeiros estavam entendendo no seu idioma. Então, o dom de línguas é para fazer você, que está pregando sobre Jesus Cristo, pregar para um estrangeiro, para uma pessoa que não fala a tua língua, para que se você, vamos supor que você chega numa tribo indígena, que ninguém fala a tua língua, na hora que você, imbuído pelo Espírito Santo, começar a falar, então toda a tribo vai entender o que você está falando no próprio idioma delas. Isso é o dom de línguas. É fazer com que o evangelho seja pregado. Não você chegar dentro de uma igreja onde todo mundo fala português e você começar a falar taca, teca, tica, taca, taca, tuca, caraca, caca, caca, caca. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada com a palavra de Deus. O dom de línguas é para fazer nações estrangeiras compreenderem o dom, compreenderem a palavra de Deus, compreenderem o evangelho. É isso que está na Bíblia. Só que as pessoas pegam de outro jeito e começam a falar bobagem. Paulo começou a perceber que havia um movimento dentro da igreja de Coríntios, dentro da igreja, que era isso, era a glossolalia. Paulo viu que havia gente que depois que ouviu eles falarem assim, estranhamente, porque quem entendia eram os estrangeiros. E eles começaram, então, a inventar, a criar coisas. Aí Paulo começa a chamar eles a atenção e diz, epa, eu sei falar idiomas mais do que vocês, mas eu prefiro falar na minha língua que todo mundo entende do que eu começar a falar coisas que ninguém entende. Qual a necessidade disso? Por exemplo, qual é a necessidade de se falar uma coisa desta e quando a interpretação vem é uma coisa óbvia? Aí ele fala assim, Deus disse que ele vai abrir as portas para o teu financeiro. Ele disse que ele está aqui hoje. Qual a necessidade de Deus utilizar um dom de línguas para falar uma coisa óbvia dessa? Me diga, qual a necessidade de usar uma coisa óbvia dessa? Aí no final de tudo vão pedir dinheiro. No final de tudo vão pedir um dízimo mais gordo. Vem para cá quem tem R$1.000, vem para cá quem tem R$500. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Outra coisa, a pessoa dizer que é profeta e ficar falando de fofoca de vizinho, dizer que é profeta e falar o óbvio, como se fosse um signo do zodíaco, porque se a gente abre um signo do zodíaco, hoje o teu dia vai ser assim, vai ser assim. Ora essa, ele fala o óbvio. Aí ele fica assim, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que está para se separar. Ora, em todo casamento vai ter alguém que está para se separar. Deus está me dizendo que você tem inimigo na sua vida. É lógico, todo mundo tem alguém que é contra. São coisas generalizadas, genéricas. Não são profecias nenhuma. Profecia é se o poder de Deus que estava profetizando coisas que no futuro devem acontecer para livrar todo mundo. É uma coisa coletiva, não é algo só para você, só para ali. Lê a profecia de Ezequiel, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, são profecias para a nação, profecias de algo que vão acontecer. Por que esses profetas não vêm dizer assim, olha, vai acontecer a Covid-19. A Covid-19 vai acontecer no ano 2021. Você vai ter que ser vacinado, senão você vai morrer. Porque Deus me mostrou. Aí vem a Covid, aí comprova. Ao contrário disso, o Malafaia, por exemplo, diz que
o cristão nenhum ia pegar Covid. Mais de 700 mil pessoas morreram no Brasil. Profecia são coisas sérias. Não é problema pessoal de cada um, fofoquinha de cada um, coisa que normalmente todo mundo tem. Não é isso, gente. Nós precisamos entender que Deus não trabalha desse jeito. A Bíblia diz, se você quer falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus em secreto, ele te recompensará. Não fique atrás de migués da vida. Não fique atrás de malafaias da vida. Não fique atrás de pastores da vida. Liberte-se disso. Liberte-se disso. Profecias são algo, sabe, muito profundos. Coisas além disso, não é uma coisinha de família, ele vem, tenta, sabe, convencer as pessoas pegando na cabeça, falando coisas óbvias, que qualquer um psicólogo sabe como utilizar, qualquer uma pessoa que trabalhou com coach sabe usar. Se é artimanha, se é miguelagem, se é enganação. Aliás, a maioria dos pastores hoje que fazem esse tipo de show, eu já vi um monte de macho, né, um monte de adultos, senhores, falando essas leseiras para dizer que estão espirituais. Vocês acham que uma pessoa que o dom de Deus está sobre ele vai votar, por exemplo, no Bolsonaro da vida? Sabendo o que o Bolsonaro significa, sabendo que ele defende tortura, sabendo que é misógino, sabendo que fala um monte de coisa, sabendo que queria dar um golpe nesse país. Será que o evangelho, Deus não revela para essas pessoas? O óbvio. Então, eu fico pensando o seguinte, cada religião tem que tratar sério. Igrejas que convidam esse tipo de gente, igrejas que aceitam esse tipo de loucura, de insanidade, sabe? Não é possível que sejam igrejas sérias. A Bíblia fala sobre as profecias. Profecia é falar de coisas que devem acontecer e que têm impacto mundial. Não, tu está grávida, Deus está te prometendo um filho. Isso não é profecia. Isso é suposição. Tá bom?